Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Marcos Queiroz e este vídeo que nós estamos gravando aqui hoje é sobre o Deus de Joseph Campbell. Faz parte de uma série de vídeos que a gente está fazendo aqui da série Pensando Alto, que também tem uma divisão que é chamada Teologias Particulares, em que a gente fala um pouquinho de como é o Deus de algumas personalidades, algumas figuras da história, alguns pensadores, né? E dessa vez nós vamos falar sobre o Deus de Joseph Campbell. Então, logo depois da nossa vinheta. Bom, para quem não conhece Joseph John Campbell, o nome completo dele, né, no caso, ele nasceu em White Plains, no estado de Nova York, em 1904, e morreu em Honolulu, no Havaí, em 1987. Então, ou seja, ele viveu 83 anos, né, atuando como um mitólogo, escritor, como conferencista, como professor universitário. Ele era estudioso de mitologia comparada, de religião comparada, né? E virou uma celebridade quando escreveu o best-seller, que é esse aqui, ó, O Herói de Mil Faces, né? Um livro que muita gente consagrou porque foi o livro que introduziu a ideia de a jornada do herói como representação do processo de individuação, como mitologia, como monomito, né? Como um processo de histórias que se repetem, arquetípicas, e que acontecem no mundo da mitologia, no mundo das religiões, né? E que acaba sendo também repetida por muitos escritores também na hora de construírem seus roteiros, né? Então, ele também foi consultor de George Lucas na saga de Star Wars, né? Principalmente nas primeiras trilogias, na primeira trilogia, né? Os primeiros episódios. E ele chegou até a ser hospedado no Rancho Skywalker para poder dar essa consultoria a George Lucas, né? O primeiro livro dele, assim, que eu diria de 1949, esse livro, né, que traz essa informação que eu falei e fez com que ele ficasse conhecido, ele já traz aqui, num dos capítulos, que tem o título O Herói e o Deus, ele fala de um ciclo que acontece sempre, né, no herói, de descida e subida, e essa descida e subida que a gente percebe em várias religiões, como o processo até de involução e evolução que a gente encontra na teosofia, o Manvantara e o Pralaya, né, o momento de ação e repouso do universo, que é inspirado também na mitologia indiana, que fala do grande ano de Brahma, né? Então aquela grande respiração do universo, o grande nascimento, crescimento e morte do universo, que acontece em milênios e milênios, retratado em várias culturas religiosas. Isso aparece até mesmo na religião cristã, na ideia do filho pródigo, né? Da ida do filho para longe, depois ele retornando. E isso é a representatividade da própria criação. O universo é criado a partir de fagulhas de Deus, nós somos parte de Deus e retornamos a Deus, né? Como o filho pródigo. Então esse eterno retorno é o ciclo do herói, e isso pode ser analisado tanto numa visão macro, né, que é todo o processo evolutivo da pessoa, até atingir um estágio mais avançado, mais iluminado, nesse campo aqui de vivência de experiências na Terra, como numa visão mais global ainda, desde a nossa criação como ser até o nosso retorno, sem perdermos a nossa individualidade, como também em pequenas evoluções que a gente passa assim de tentar primeiro acertar e não conseguir, e até ficar perto de desistir, entrar naquela crise porque não está conseguindo, mas insistir até conseguir de novo. Isso até na grande síntese fala também um pouco aquele livro de Pietro Baldi, que eu até já fiz um comentário aqui, vocês podem ver aqui no link, que fala da técnica dos automatismos, em que você primeiro faz com dificuldade as coisas, trabalha intensamente até conseguir, e depois volta, e depois passa a fazer com mais tranquilidade e sem nem muito raciocinar, sem muito pensar. Então esse é um processo cíclico que a gente vivencia, que tem lá
nessa história mitológica que o Joseph Campbell trabalha tanto nesse capítulo, o herói e Deus, e ele traz bem esse conteúdo de que se nós somos parte de Deus, temos essa centelha divina que nos ajuda a guiar o caminho para retornar a Deus, como se fosse um fio de Ariadne, né? Um processo cíclico também de fazer com que a gente retorne ao nosso eu verdadeiro, certo? Mas tem também uma outra perspectiva muito importante que a gente encontra aqui sobre Deus no livro Poder do Mito, que nada mais é do que um livro de entrevista, né? Que Joseph Campbell dá a Bill Moyers, que é sobre o conteúdo que já se sabe, ele era muito famoso já por ter escrito O Herói de Mil Faces e tal, e ele já estava sendo muito procurado, né, para entender o pensamento dele para algumas coisas. Ele também escreveu uma série de livros que eu não tenho, né, que é sobre as máscaras de Deus, né? Bom, em um dos capítulos daqui do Poder do Mito, ele comenta sobre esses livros da Máscara de Deus, e aí justamente nessa hora ele traz um conteúdo que pode acrescentar a gente nessa ideia de Deus de Joseph Campbell, né? O Moyers pergunta o seguinte: quando alguém diz, imagine Deus, a criança de nossa cultura dirá, um velho de barba com uma longa veste branca. E Campbell fala, em nossa cultura sim, é nosso costume pensar em Deus como uma forma masculina, mas muitas tradições pensam no Deus divino, principalmente como forma feminina. Moyers, o fato é que você não consegue imaginar aquilo que não pode personificar. Você acha que é possível centrar a mente naquilo que Platão denominou ideias imortais e divinas? E Campbell diz, naturalmente, eis o que é a meditação, que significa pensar concentradamente em certo tema, o que pode se dar em qualquer nível. Não faço em meu pensamento uma grande separação entre físico e espiritual. Por exemplo, meditar sobre dinheiro é um pensamento muito bom. Sustentar a família é um pensamento importante, mas há uma meditação solitária, por exemplo, quando você entra numa catedral. Aí Moyers pergunta, então a reza é de fato uma meditação? Campbell diz, a reza quer dizer ligar-se ao mistério e meditar a respeito. Moyers, como se chamássemos por um poder vindo do interior. E Campbell, há uma força de meditação ensinada pelo catolicismo romano em que você reza o terço, a mesma oração vezes e vezes seguidas. Isso leva a mente para dentro de si. Em sânscrito, tal prática é denominada japa, repetição do santo nome. Ela afasta outros interesses e lhe permite concentrar-se em uma só coisa. E a partir daí, dependendo da sua capacidade, você pode experimentar a profundidade desse mistério. Moyers diz, de que modo alguém realiza uma experiência profunda? Campbell, desenvolvendo um sentido profundo do mistério. Aí Moyers pergunta, mas se Deus é o Deus que somente imaginamos, como podemos ficar amedrontados diante de nossa própria criação? Vocês viram que eu li tudo isso porque ele está se referindo a algo que vem antes. Se eu lesse só essa pergunta, talvez ficasse vago demais, né? Então ele pergunta, mas se Deus é o Deus que somente imaginamos, como podemos ficar amedrontados diante de nossa própria criação? Campbell responde, como podemos ficar aterrorizados com um sonho? Da mesma forma, né? Como tem que ultrapassar a sua imagem de Deus para atingir a iluminação conotada? O psiquiatra Jung tem uma frase relevante, a religião é uma defesa contra a experiência de Deus. O mistério tem sido reduzido a uma série de conceitos e ideias, e enfatizá-los pode provocar um curto-circuito no transcendente, na experiência conotada. O que se deve almejar como experiência religiosa final é uma intensa experiência do mistério. Então, o que ele está dizendo, em outras palavras, é que não dá para se saber realmente sobre Deus, o verdadeiro Deus, aquela essência divina. E por isso que as religiões, às vezes, matam Deus, a religião, às vezes, mostra um Deus completamente diferente. E mesmo as religiões que
tentam buscar uma noção de Deus mais isenta de qualquer conceito humano, ou mais isenta de qualquer conceito terrestre, mais isenta de qualquer emoção, mais isenta de qualquer pensamento tridimensional, ou pensamento mais reducionista, mesmo essas não conseguem mostrar para a gente a verdadeira noção de Deus, porque está acima do tempo e espaço, está acima dessas concepções todas. Mas eu quero falar para vocês que neste livro, que está servindo de base para todos os textos que a gente traz aqui sobre os deuses, as teologias particulares, que é esse livro Deus, Deuses, Divindades e Anjos. É um livro, na verdade, de Alexandre Comino, é o autor, né, da editora Madras. Ele tem várias passagens falando assim de formas de entender Deus nas culturas, nas religiões, etc. E tem um momento em que ele fala dos deuses das pessoas. E aí ele fala o Deus, em vez de dizer assim, o Deus de, ou o Deus de alguém e tal, ele diz o Deus por, né? Mas é só uma diferença de forma de expressar, né? Deus por Joseph Campbell, tá vendo? Tá aqui. E ele diz que, especificamente o Deus, né, de Joseph Campbell, ele é um Deus muito transcendente, muito parecido, inclusive, com o Deus de Jung, porque ele remete toda a filosofia dele também à obra de Jung em alguns momentos, falando de arquétipos, falando do mito, né, da mitologemas e tal. Aí ele tem o título logo daqui desse autor, que não é o Joseph Campbell, falando sobre o Deus de Joseph Campbell, ele tem um subtítulo que é Há um Deus, como se fosse até questionar se Joseph Campbell acredita mesmo em Deus. Mas fica claro para a gente que o que ele acredita é em um Deus tão transcendente que é difícil da gente compreender, é difícil da gente falar em Deus como um fato, como um acontecimento cotidiano, como um fenômeno, porque é uma entidade tão fora da nossa condição de compreensão, né, e que não podemos nem usar nada como referência, né? E até definir ele de uma maneira coerente, de uma maneira assim precisa, que possa ser usado o intelecto, a razão para poder entender, né? E nada podemos usar também para o nosso intelecto conseguir conceituá-lo, porque o nosso intelecto não alcança. Então eu entendo assim o que está dito aqui, porque o texto que coloca aqui é assim, se a palavra Deus significasse alguma coisa, deveria significar nada. E aí isso poderia fazer a gente pensar, bom, se Deus significa nada, então Deus não existe. Mas assim, logo em seguida vem, Deus não é um fato. Um fato é um objeto no campo do tempo e do espaço. Uma imagem no campo dos sonhos. Deus não é um sonho, Deus não é um fato, Deus é uma palavra que nos remonta a algo além do que possa ser concebido ou nomeado. Entretanto, as pessoas pensam em seu Deus como alguém que tem sentimento, como nós, que gosta mais desse povo do que daquele e estabelece certas regras para as suas vidas. Então isso, na verdade, é uma definição de Deus meio equivocada, porque dentro daquela leitura que a gente tem já por um texto bíblico que diz que Deus nos criou à imagem e semelhança, a sua imagem e semelhança, em vez de a gente entender o lado mais profundo e mais transcendente do nosso eu, que é o nosso self, que é o nosso eu interior, que é o nosso inconsciente coletivo, num nível mais profundo, vamos dizer assim, né? Para que a gente entenda até que o próprio inconsciente coletivo tem graus, tem níveis, né? Então o self, vamos dizer assim, o Atma, para os indianos, né? Então, se podemos dizer que Deus nos criou à sua imagem e semelhança, foi nesse aspecto mais sutil, né? A presença da centelha divina em nós, a capacidade de ter consciência do que nós fazemos, a capacidade de saber se estamos fazendo bem ou mal, mesmo ele sendo tão relativo, porque depende muito da pessoa, né? Considerar aquilo como bem ou como mal para ela, porque vai muito da subjetividade de cada um, né? Então, aí continuando, né? Veja a coisa por este ângulo. Deus é a fonte ou é uma maneira humana de conceber a força e a energia que sustenta o mundo? Em nossa tradição, Deus é uma figura masculina. Essa diferenciação entre masculino e feminino é feita, no entanto, dentro do campo de tempo e espaço, o campo da dualidade. Se Deus está além da dualidade, você não pode dizer que Deus é um ele, tampouco
pode dizer que é um ela. Então aí ele está falando meio aqui, uma coisa que até o Eric Neumann fala muito, né, da fase Ouroboros, do inconsciente coletivo, que é aquela fase sem polaridade, sem gênero, que é aquela fase em que nós transcendemos essa questão da sexualidade, né? Pense nas luzes elétricas em uma sala. Você pode dizer, as luzes no porão estão acesas. Pode dizer, a luz no singular está acesa. São duas maneiras de dizer exatamente a mesma coisa. Em um caso, você está enfatizando o veículo da luz, as luzes estão acesas. No outro, dá maior ênfase àquilo sobre o que está falando a luz. Bom, isso é um conceito bem kantiano, né? Porque quando a gente fala a luz, a gente não está se referindo a nenhuma luz em específico. Então, quando a gente fala Deus, a gente está falando numa palavra que remete a algo muito mais transcendente, né? A um conceito transcendente, um conceito que a gente até pode dizer que ele se manifesta em entidades, né? E a gente até usa essas entidades como imagens arquetípicas divinas, e são essas justamente as que aparecem nos mitos, nas religiões, né? E até dá para a gente perceber pelos arquétipos que elas têm muito em comum, e aí a natureza original, inconsciente e do inconsciente coletivo está ali presente, né, nos arquétipos que, de certa maneira, mostram a essência desses ensinamentos, desses conceitos, né, que aparecem em várias religiões, várias mitologias. Uma das coisas mais interessantes da Bíblia é que todos os principais temas mitológicos do Velho Testamento foram encontrados por nossos pesquisadores modernos no complexo sumério-babilônico mais antigo, o Deus serpente, a árvore no jardim da vida imortal, a criação da humanidade a partir do barro, o dilúvio e muitos outros. Pense, porém, no que aconteceu com o resultado. Mitos que originalmente apontavam para a deusa como fonte suprema, agora apontam para um Deus. Diz São Tomé, em Suma contra Gentiles, livro 1, capítulo 5. E só assim acontecemos. Deus verdadeiramente, quando acreditamos que ele está acima de tudo que o homem pode conceber como Deus, o que certamente indica que não é apropriado pensar que aquilo que supera todo pensamento humano é masculino ou feminino. Em nossa tradição, o problema é agravado pela imagem de um Deus masculino, sem esposa, de modo que nem sequer podemos conceber uma divindade transcendendo ou subsumindo os opostos sexuais. Essa imagem do divino é psicológica e socialmente importante, como sabemos muito bem agora. Essa representação enfaticamente desbastada do mistério de Deus foi arquitetada para sustentar a afirmação de superioridade dos conquistadores patriarcas sobre as vítimas matriarcais. Bom, aí podemos fazer um passeio sobre um pouco assim, do que ele fala rapidamente sobre Deus, ou até mais detidamente em outras passagens, mas mais especificamente em alguns trechos dos livros dele. E o outro que fala também sobre isso é o livro A Imagem Mítica, que é outro livro também que é enorme aqui. Ele faz um estudo muito profundo da mitologia, né? Este é um livro da Papyrus Editora, e é muito ilustrado, cheio de ilustrações, todas, na verdade, em preto e branco, né? Mas, de qualquer forma, elas trazem uma perspectiva muito boa da ideia da mitologia. E ele, em um certo trecho aqui, fala o seguinte: a ideia que se tem deste universo, de seus céus, de infernos e de tudo o que nele existe, como se fosse um grande sonho sonhado por um único ser e no qual todas as personagens oníricas também estão sonhando, encantou e deu forma a uma civilização inteira na Índia. O quadro, né, que vocês estão vendo agora aí, né, que é a figura 4 do livro, é uma representação clássica hindu de Vishnu, como o sonhador máximo flutuando no oceano lácteo cósmico, reclinado sobre o corpo sinuoso da serpente abissal Ananta, cujo nome quer dizer infinito. Dentro dessa perspectiva, a gente pode entender que uma das visões de Vishnu na interpretação hinduísta, né, é de um Deus que sonha o universo, né? Então esse universo todo, que parece ser uma ilusão, mas que também não é algo que não existe, porque mesmo sendo uma ilusão, é algo existente, porém não a essência, né?
Então, isso a gente vai ver daqui a pouco. Mas é interessante perceber que dentro dessa tríade, dentro da tríade divina, que inclui Brahma, Vishnu e Shiva, um responsável pela criação, outro responsável pela manutenção, outro pela destruição, nós temos Vishnu que mantém o universo, mas mantém ainda dentro de uma perspectiva também de que o universo é um sonho dele, é como se fosse fruto de suas imaginações, dando liberdades para que as próprias vidas humanas possam ter os seus livre-arbítrios. Então, por isso que ele não tem um pleno controle, assim como nós não temos pleno controle do nosso sonho. Veja que interessante, não? É uma coisa bem legal isso de interpretar dentro de uma visão mítica, né? Que no fundo a gente percebe que há um conceito muito mais profundo, muito mais amplo, mas que a gente acaba associando, ainda que trazendo para referências e analogias a coisas que nós vivenciamos na nossa vida, como por exemplo o sonho, que nós sabemos o que é, e nós podemos fazer uma analogia de uma possível existência de um Deus que sonha também, né? Então a gente pensaria aí logo uma analogia que pudesse ajudar a gente a compreender o que é que está sendo colocado dentro desse mito, dentro dessa construção religiosa, construção filosófica de uma religião como a religião hinduísta, né? Tem várias versões de hinduísmo, várias formas de interpretar, vários caminhos. Não existe só um hinduísmo, assim como não existe só um budismo, um cristianismo. As religiões vão se formando e vão criando também diferentes escolas e vertentes. Então a gente entende aqui que nessa vertente que inclui o Vishnu como um sonhador do mundo, é algo que está presente em outras filosofias, outras mitologias também, e o Joseph Campbell trabalha muito essa questão. Claro que este Deus sonhador não é o Deus dentro da visão dele, né? Porque ele sempre fala como ele interpreta, como ele enxerga, e ele enxerga muito dentro da perspectiva junguiana, né? Então ele entende que isso também é uma forma, é uma imagem arquetípica, é uma manifestação divina do Deus em si, na nossa concepção, e como a gente enxerga dentro do nosso nível evolutivo, dentro das culturas, e dentro da visão de cada um, dentro da perspectiva de cada um, né, de um Deus pessoal que a gente possa ter. Por último, eu deixei para comentar um pouquinho também sobre esse livro, As Transformações do Mito, né, que é as transformações do mito através do tempo, de Joseph Campbell, que é da editora Cutrix. E ele tem uma passagem bem interessante aqui, que diz o seguinte: numa mandala feita por uma das pacientes de Jung, veja como ele se remete a Jung muitas vezes, né? Vêem-se os 6 mundos, e no centro ela é representada lendo, sem dúvida lendo Jung. Essa mandala pareceu-me extremamente interessante, sobretudo por causa da leitura. Não aparece a mandala, eu tentei achar a mandala também, não encontrei. Ele faz referência a essa mandala e procurei nos livros de Jung e não encontrei, mas está aqui descrito, né, que é a própria paciente lendo, e aí ela representou isso, né, na mandala. Então, esta é Pancaksara, a protetora dos livros, chegando à iluminação por intermédio da leitura das escrituras. Para quem é levado, graças às escrituras, a deixar de temer a morte, o mundo que parecia tão aterrador se transforma no mundo da consciência de Buda. Buda está em toda parte, são as escrituras que levam a isso. Quanto a Pancaksara, trata-se de um Idan, isto é, uma divindade escolhida, a divindade que você próprio escolheu. Istadevata, ou Ishtadevata, né? A divindade desejada. Então isso é um conceito bem interessante do budismo, né? A entidade desejada ou a entidade escolhida, né? Que é aquele Deus pessoal, né? Que a gente pode também chamar de Ishvara. O próprio Brahma é um Deus pessoal, né? Porque existe o Parabrahma, existe um ser superior ainda a esse, que na verdade não é aquele a quem a gente reporta, porque este Deus que atua sobre nós, que nós podemos nos comunicar, que nós podemos ter um contato mais próximo, seria um Deus que está em evolução e que, assim, é responsável pela região do universo que nós estamos presentes, na qual nós estamos, né? E por isso faz sentido a gente entender aí esse conceito de Idan, né? Que é a entidade, né, a divindade escolhida, ou de Istadevata, que é a entidade ou divindade desejada. É uma concepção extremamente intelectualizada,
Essa divindade não existe, é uma imagem. Destina-se a colocar em sua mente a ideia de uma divindade. Ela adquirirá vida na medida em que você fizer dela a sua divindade. E passará então a ser o guia de sua vida. Aí mais adiante fala assim: falo antes de tudo de Pancaksara, a divindade da leitura e da escrita, por ser ela minha ida. Todos os meus conhecimentos eu os obtive graças à leitura. Isso é o próprio Joseph Campbell falando. Quando encontrei Buda, os yogis e tudo mais, interpretei-os de acordo com minhas leituras. Coloquei esta idam diretamente na face do próprio Buda. É o que me sustém. Para outras pessoas, suas Istadevata serão outras. Outras serão as divindades escolhidas. Permaneça, porém, fiel à divindade que escolheu, é o seu caminho, e todo o mundo de Buda chegará ao seu conhecimento por intermédio de sua divindade, seja ela qual for. Eu acho muito interessante essa colocação dele, porque ele está mostrando que realmente cada um tem que ter o seu Deus particular, o seu modo de expressar. A gente nunca vai ter acesso ao Deus transcendente, ao Deus absoluto. Esse Deus absoluto é inatingível, ele provavelmente é algo que nem concebemos, não temos nem condição de imaginar, de conceber. Este Deus, né, escolhido, essa entidade escolhida, o Istadevata de cada um, já é difícil de a gente conceber. Provavelmente nós não temos ideia de que seria ele, como seria ele. Imagine o Deus absoluto, o Parabrahma, o Deus não manifesto, como alguns chamam, né? Agora, a única coisa que eu queria só fazer um adendo, discordando de Joseph Campbell, é quando ele diz que essa entidade não existe. Eu acredito que cada um faz sim uma imagem de Deus. Essa imagem de Deus é psicológica, assim como a gente pode dizer, por exemplo, que as cores não existem no mundo real, elas existem no nosso psique. Então essa entidade Deus, ela se manifesta e ganha atributos, ganha conceitos, ganha concepções nesse mundo das ilusões, como se fosse o sonho de Vishnu, que nós falamos nesse instante, e realmente se manifesta desse jeito. Mas isso não quer dizer que não existe, né? É um pouco mais ou menos o que a gente tem sempre dito, assim, que a ilusão do universo, esse Maya aí, ele é ilusão, mas não quer dizer que não exista, porque é uma manifestação, é como se fosse a Matrix, né? A Matrix existe na psique. E porque existe na psique quer dizer que não existe? E se nós temos objetividade na nossa psique, temos corpos sutis, né? E temos realmente muitas entidades existentes, que não são imaginárias, que não são metafóricas, que não são só fruto da imaginação, e que existem mesmo atuando sobre o universo, que são os devas, que são os anjos, a hierarquia angélica, que estão aí atuando nesse processo todo, e que são confundidos com Deus, né? Então, por isso que é interessante fazer essa distinção e entender que realmente ela é compreendida de uma maneira diferente, interpretada de uma maneira diferente, e pode até ter uma existência diferente na cabeça de cada um de nós, por ser uma entidade escolhida, por ser uma entidade pessoal, por ser uma entidade que nós nos reportamos a ela, e à medida que nós evoluímos, essa entidade vai evoluindo dentro da nossa concepção também. A gente sempre ouviu falar isso até no Espiritismo, que a pessoa tem uma concepção de Deus de acordo com a sua evolução, né? E é uma verdade. Porém, não quer dizer que o nosso Deus que nós temos dentro daquela realidade evolutiva, ele não exista, ou que ele não tem uma existência real, porque essa existência real está na psique e, em algumas situações, essa existência real possui uma entidade que está ali atuante e que nós nem sempre conseguimos concebê-la com toda a sua grandeza, com toda a sua essência, mas temos uma imagem, temos uma representação dela na nossa cabeça, temos uma conexão com ela, temos uma ligação com ela em outras esferas, em esferas mais sutis. Então, se temos essa ligação com esferas mais sutis, ela está na psique, ela pode não ser 100% aquilo que ela é, porque depende de nossa forma de enxergar, de nossa forma de interpretar. Eu sei que parece confuso isso, mas é preciso que a gente entenda que esses conceitos são muito complicados. Palavras assim, existir, não existir. Então, quando a gente diz que uma coisa existe não existe, a gente até tem que dizer em que realidade ela não existe. Porque ela pode até não existir no mundo físico, porque nada disso existe no mundo físico, né? Que a gente está falando aqui. Mas tem existência psicológica, e se tem existência psicológica, na nossa concepção esotérica, que temos falado aqui o tempo inteiro para vocês, dos corpos sutis, tem uma existência até material, só que uma matéria, na matéria astral, matéria mental, matéria búdica. Então pense que essas matérias existem em outras instâncias, em outros
planos, em outros mundos, né? Mas possuem uma existência sim, né? E quando a gente fala muitas vezes em ilusão, essa ilusão precisa ser muito bem entendida. Não é ilusão porque não existe, é porque existe uma realidade maior, existe uma realidade que é mais transcendente, uma realidade que é mais duradoura, que talvez seja a realidade essencial de cada um de nós, como se fosse, por exemplo, para fazer uma comparação, existe a realidade do ator e a realidade do personagem numa peça teatral. Aí você vai dizer assim, a peça teatral não existe porque ela é inventada, é fictícia, ou é uma coisa que a pessoa está vivenciando ali como experiência, né? Manifestando seu talento de ator. Então, é nesse sentido que a gente está querendo dizer que é uma ilusão, porque não é a verdade absoluta ali, não é a verdade essencial, mas também não deixa de existir como algo que realmente é um nada, uma coisa que realmente não existe em nenhum plano de existência, não existe em nenhum mundo, né? Existe sim em outros planos de existência e as manifestações vão acontecendo de acordo com o grau evolutivo, com a imagem arquetípica que cada um cria, inconsciente ou consciente, formando toda a gama de nossa psique, ok? Então, pessoal, se vocês gostaram desse conteúdo, eu queria que vocês dessem um like aí, tá? Que se inscrevessem no canal, quem não é inscrito ainda. Se inscrevam para fazer parte dessa família de conteúdos que a gente tem trazido aqui para vocês, dentro do possível. Tente fazer os vídeos curtos, né, cada vez mais, mas acaba incluindo outras questões teóricas que não podem faltar, né, associados. E para que a gente não tenha que fazer um outro vídeo, né, sobre o mesmo assunto, a gente até, de alguma forma, quando percebe que falta alguma coisa, a gente cria outro vídeo também. Então estamos aqui construindo um universo de conteúdos interessantes e que eu acho que pode ser útil para vocês, tá? Então indiquem as pessoas que vocês acham que têm a ver com esses temas também, tá? E façam comentários quando acharem pertinente, tá? Mas façam mesmo, tá? A gente sente que o pessoal fica meio tímido, mas façam porque a gente vai interagir e se quiserem dar sugestão de temas também, seria muito legal, ok? Então, nos vemos no próximo vídeo e um grande abraço a todas e todos.